Olha aqui nós de novo. Boa noite, Boa FTU. noite. A gente continua aqui no nosso estudo, somos todos filhos de Deus. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o assunto que a gente falou na semana passada dos nascidos da carne, tá bom? Foi bem grande, né, o capítulo passado, né? Então, deu para esclarecer, acredito que deu para esclarecer algumas dúvidas. A gente falou sobre Nicodemos. E hoje a gente vai continuar no mesmo assunto. Por que tantos nascidos da carne? Que triste, né? São tantos nascidos da carne, então quer dizer, não tem muitos nascidos de Deus. Mesmo com todo o ensinamento, mesmo com a palavra de Deus, mesmo com o Espírito Santo aqui entre nós ainda, tem muitas pessoas que ainda não tomaram sua decisão e não nasceram ainda de Deus, né? Então, vamos lá. Está na página 52 hoje, e o título é Por que tantos nascidos da carne? Os milagres realizados por meio da fé são a principal razão de haver tantos filhos da carne, pois a maioria das pessoas é convencida a aderir ao cristianismo pelos milagres que vêm acontecer, como curas, a libertação dos vícios e a reconstrução de lares. Entretanto, o maior dos milagres, que é um novo nascimento, tem acontecido em menores proporções, infelizmente. Quer dizer, muitos até se mudam de religião. Eu agora sou crente, sou cristão, sou evangélico. Mas só porque houve um milagre na sua vida, na vida do seu familiar, cura de um vício, né? Alcançou um bem, assim, a vida financeira que era destruída. Deus abençoou, porque a pessoa se tornou dizimista, ofertante. Então, claro, o altar não deve nada a ninguém. Quando eu dou, eu recebo. Mas aí a pessoa acaba nascendo da carne. Porque, como a gente falou da vez passada, não houve aquela entrega de tudo, do seu eu, da sua vida, né? É porque, assim, ela vem mais por gratidão. Exatamente. Porque Deus me curou, Deus curou meu filho, a minha mãe, meu pai. Aí a pessoa vem, muda de religião. Por quê? Porque aqui na igreja ela foi curada, então agora ela tem que vir aqui. Eu lembro que minha mãe, quando era viva, uma vez, há muitos anos atrás, ela falou assim, se o seu irmão se converter, eu vou ser obreira. Aí eu, oxi, não é assim não. O negócio não funciona assim, não. Eu já era batizada no Espírito Santo e tal, já namorava meu esposo. Eu falei, minha mãe tá bem enganada das coisas. Não é bem assim, não funciona assim. Né? Eu falo, se Deus abençoar fulano, eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo. Não é assim. Tem que ter esse novo nascimento, tem que ter esse encontro com Deus. É tudo que a gente falou sobre Nicodemos. Ele era religioso, bem conhecido, né? Todo mundo conhecia Nicodemos, ele era aquela pessoa ali que lia as escrituras, falava das escrituras, só que ele era vazio. Ele não tinha nada de Deus dentro, coitado. Tinha vontade, ele era sincero. Por isso que Jesus falou com ele, né? Chamou a atenção de Deus isso. Mas ele era uma pessoa vazia, ele não era nascida de Deus. Com certeza ele deve ter tido casos na família, de ver pessoas libertas, curar. Por isso ele se tornou um religioso, né? Uma autoridade religiosa, porque não era assim também. Você nasceu, você já vai para lá. Não é assim. Ele foi escolhido, né? Mas por que ele era vazio? Por que o adolescente hoje é vazio? Está aqui no nosso meio, está ouvindo a palavra, tem um livro, tem a palavra de Deus e se torna vazia. Por quê? Porque não pratica, não obedece. Então tá ouvindo, mas está entrando por aqui e saindo por aqui. Tem muitas vozes. Hoje a gente tem várias vozes que a gente escuta. E às vezes o adolescente escuta mais as vozes lá de fora do que a própria palavra de Deus, do que a voz de Deus. E como é que Deus vai falar se eu não ler a palavra dele? Porque a Bíblia não é para ficar lá aberta no Salmo 91, no 23, né? Como religiosidade. Minha família também praticava isso. Então eu estou falando do que eu sei. Ou tá lá a Bíblia, que linda a Bíblia do Bispo Macedo, os comentários, que linda. Tá lá, pronto. Ok, ele é linda, mas se eu não abrir, se eu não ler, não meditar, vai mudar alguma coisa na minha vida? Não. Vai ser mais uma teoria. Eu vou ter a teoria, mas se eu não praticar o que está escrito ali, não vai mudar a minha vida. E é o que acontece com muita gente, né? Elas sabem, têm os versículos decorados, muitas vezes, conhecem os salmos, mas não obedece, não pratica a palavra de Deus. Então, assim, é um conhecimento como um conhecimento do mundo que tem aí. Tem tantas pessoas que estudam tantas coisas, filósofos tem pessoas que conhecem todos os filósofos que existem. E elas ficam citando. Porque fulano falou isso. Enche a boca, fulano né, pra falar. falou aquilo. E a palavra de Deus acaba para ela sendo a mesma coisa. Não, porque tá lá escrito assim, assim, assim. Ué, e cadê na sua vida?
ela tá fazendo? tá escrita é uma coisa, ela tá viva em mim é outra coisa diferente, né? Exatamente. Porque tá escrito, a gente sabe que tá escrito. De Gênesis a Apocalipse. São 66 livros, né? Mas vai fazer alguma diferença na minha vida se eu não pegar a Bíblia, meditar nela? Ah, é assim que Deus quer que eu... Ah, então eu vou agir assim. Ah, ele tá pedindo para me deixar o meu achismo, o meu eu. Ah, então eu vou fazer assim. Se eu não fizer isso, a Bíblia é um livro lindo, mas é um livro. É um livro? É um livro, gente. Como esse aqui. É um livro. Somos todos nascidos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Mas se eu ler, legal. Ler, só por ler, para dizer assim, eu li o livro, tá? Quais livros? Eu gosto de ler. Vou ler todos os livros da igreja. E se eu não mudar? Se eu não praticar o que está escrito? Se eu não pegar o espírito dessa Exatamente. palavra, não a letra vai mata. de nada. A letra mata. O próprio palavra de Deus diz. Então, se eu ler e não praticar o que está escrito, eu não vou ter vida. Eu não vou ser nascida de Deus. E era isso que aconteceu, provavelmente aconteceu com Nicodemos, né? Os milagres que mencionamos são mais simples do que o milagre do novo nascimento. Isso se deve ao fato de as pessoas terem fé para conquistar os benefícios materiais, mas não terem a mesma fé para superar a sua natureza carnal, substituindo a sua vontade pela vontade de Deus e vivendo para Ele. Quer dizer, conquistar é muito fácil. Manter a conquista, manter a salvação que é difícil. Abrir mão do que está fora é muito fácil, né? Às vezes você diz assim, eu abri mão de um namorado, abri mão de uma amizade, e ainda não recebi o Espírito Santo, mas você já abriu mão da sua vontade? Daquele orgulho que está dentro de você, daquela vaidade? Porque hoje em dia a vaidade está dominando, né? Então, você é muito vaidosa com aquilo, você é muito vaidoso, você tá ali todo dia postando uma selfie, às vezes tem até um versículo bíblico. Mas você não quer evidenciar o versículo bíblico, você quer evidenciar você, a sua foto, a sua imagem. Então, essa vaidade te impede de nascer de Deus. Enquanto você não abrir mão disso, não tem como Deus entrar. Está escrito aqui no 3º parágrafo. Há mais disposição de fé para as conquistas exteriores e materiais, como a cura de uma enfermidade e a compra de um carro, do que para as conquistas interiores e espirituais. Isso acontece porque sacrifício físico é menos doloroso que o espiritual. Porque quando eu quero sacrificar mesmo para Deus, vai doer. A palavra de Deus é uma espada, né? Ela é bem afiada e dói. Dói, né? Quando Deus fala, dói. E não é aquela dor que alguém vai poder ver e te ajudar. Não. É uma dor que é você e Deus. Você vai lá dentro, sentir rasgando e você vai ter a opção de Jesus ele te curar daquela dor ou você vai continuar vivendo nela. Então, não é uma dor física que vem, cortei e vou fazer um curativo. Não, é uma dor que só Jesus pode curar. Só Ele. O sacrifício exigido pela fé para conquistar bens materiais é material, mas o sacrifício exigido pela fé para conquistar bens espirituais é espiritual. Deus promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre todos os dizimistas e ofertantes, material. Para isso é preciso manifestar a fé sacrificial, devolvendo o dízimo e ofertando. Portanto, as riquezas econômicas vindas de Deus exigem o sacrifício financeiro, que é material. Porém, para que uma pessoa nasça do Espírito Santo, ela precisa sacrificar a própria vontade ou morrer para si mesma. É óbvio que este grau de fé exige um sacrifício espiritual, que é muito maior do que o sacrifício financeiro. Aquilo que a gente falou da vez passada. Ser dizimista, ofertante, vir na igreja, fazer uma corrente, é normal, gente. Não precisa da fé sobrenatural. Para isso eu uso a fé natural. Né? Não precisa me sacrificar. Então, eu vou na igreja, vou fazer uma corrente. Ok, vou dar meu dízimo, porque eu entendo que é uma palavra, uma promessa, que ele falou que se a gente vai dar o dízimo, a oferta, ele vai abrir a janela do céu. Material. Precisa de algum sacrifício para isso? Mas aí eu vou ficar com menos dinheiro. Oxi, 90% Deus não supre a necessidade? E assim, é aquela coisa, né? Aquilo que eu planto, eu colho. Exato. Então, se eu estou plantando coisa material, eu vou colher um benefício material. Mas se eu estou plantando algo espiritual, então eu vou colher algo espiritual. Então, tudo depende daquilo do que você está plantando. Qual é a semente que você está plantando? É daí que você vai saber. Talvez você diga assim, mas eu não consigo receber o Espírito Santo. Mas você plantou as coisas espirituais? Você plantou a sua vontade? Você plantou a sua vida? Ou você está plantando só as suas obras? Porque eu faço isso, eu faço aquilo outro.
Isso são obras. Então, você não vai receber algo espiritual disso. Uns têm tido fé apenas para sacrificar a si mesmos, ou seja, as próprias vontades para ter comunhão com Deus. Outros, porém, têm tido fé para sacrificar os seus dízimos e as suas ofertas, visando apenas as conquistas materiais. Já outros manifestam uma fé mais completa, tanto para conquistar a comunhão com Deus, quanto a vida com abundância prometida por Ele. Muitas pessoas são gratas ao Senhor pela manifestação do seu poder em suas vidas, mas se recusam a abrir mão da liberdade da carne. Afinal, todos são livres para fazer o que bem entenderem. Como sinal de gratidão, trocam de religião, de igreja e de costumes e voluntariamente se colocam à disposição de alguns serviços religiosos, como a gente já falou antes, né? Entretanto, para nascer de Deus, é preciso sacrificar a própria vida. Isto é, renunciar aos apelos da carne e do mundo. E como o mundo tem apelado, né? A carne, adolescente, você que fica aí no mundo, você está na igreja. É o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Você está na igreja, está tudo bem. Na igreja, aquela santidade. Vem arrumadinho, você até muda de roupa. Você até muda o jeito de se vestir para vir na igreja. O seu jeito de falar muda. A maquiagem muda. Vai lá fora, vai pro shopping com os amigos. Aí a roupa mudou. Aí a roupa de mundano, né, gente? Não precisamos entrar em detalhes, mas você sabe como você age. O seu jeito de falar, quem olhar para você vai falar, ela diz que é do FTU? Como assim? Desse jeito de falar, esse jeito de agir, com essas amizades? Porque mostra-me com quem andas, te direi quem és. Aí, quando a gente fala assim, você já convidou as pessoas da sua escola para virem na igreja? Não, ninguém quer vir na igreja. Por que será? Ninguém quer vir. Por que será? Será que seu testemunho tem atraído as pessoas ou tem afastado elas de Jesus, de Deus? Porque às vezes a gente tem um evento, até num evento, vamos dizer, outro dia a gente teve aí, ano passado, né? A gente já passou tanto tempo, o evento lá no ginásio da Portuguesa. Tava cheio. Mas será que os adolescentes vieram porque eles viram algo diferente de você, ou porque você falou assim, vai ser legal, a gente vai ter dança, vai ter teatro, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí eles vieram. Ou será que você chegou e falou assim, não, olha, vai ter uma oração, vai ter uma palavra, Deus vai te abençoar. Como que você convidou o adolescente? Porque estava cheio o ginásio. Tava cheio. Super lotado. Super lotado. Mas como é que chamou? Teve adolescente que mudou? A gente sabe que teve. Mas teve muitos que não mudaram. Né? Teve muitos que vieram. Foi a grande maioria. A grande maioria. Porque, como a gente falou, muitos são nascidos da carne. A maioria é nascida da carne. Infelizmente, dentro da igreja, no nosso meio, tem adolescente que ainda não nasceu de Deus. E o que está faltando? Vocês têm a faca e o queijo na mão, gente. Só falta a gente comer por vocês. Que essa é a verdade, né? Isso a gente não pode fazer. Isso a gente não pode fazer. Você tem aquele prato saboroso. Aquela costela assim. Ai, meu Deus do céu. Aí a pessoa que tá com fome. Aquele prato saboroso, farofa, aquela feijoada assim. Põe na sua frente. E você fica só olhando. Tá gostoso. O cheirinho tá bom. Tá, e aí? Se eu não pegar o prato, garfo, faca, comer, é a mesma coisa com a palavra de Deus. Tá linda, maravilhosa. É a feijoada, tá aqui. Gente, um banquete tá aqui, melhor que feijoada, né? Mas se eu não pegar e não... Ai, deixa eu ver, o que Deus quer falar comigo? Ai, eu tenho que sacrificar. Ah, tá, legal, Mas se não acontecer isso, vai ser mais um prato. Mais um prato. Mais um prato. Que não vai te satisfazer, não vai te alimentar, e daqui a pouco você vai estar com fome de novo. Exatamente. Olha o que a palavra de Deus diz. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Muito legal essa passagem, eu gosto muito. Porque o grão de trigo, se ele não morre, ele fica lá, sozinho. Né? Se a pessoa não morre para esse mundo, a pessoa vai acabar ficando sozinha. Você vai ficar sozinho. Sozinho sem o Espírito Santo, porque a igreja vai subir. Né? Jesus já está voltando. O Espírito Santo vai e você vai ficar aqui sozinho. Que adiantou você ficar com as amizades? Que adiantou você querer ficar na vaidade, no orgulho, no seu achismo? Adiantou alguma coisa? Você vai para o inferno com tudo isso. O diabo está lá. O 0,01% que a gente falou, cuidado, ele só quer uma brechinha para te fisgar, né? E ele deu muita brecha pro diabo. E assim, o diabo, ele não quer que você fique no mundo, lá no mundão perdido, lá nas festas, lá na balada. O diabo não precisa disso.
Se você estiver dentro da igreja, mas se você não estiver se alimentando disso, dessa palavra, para o diabo é suficiente. Pode ficar aí na igreja quando você quiser. Quer evangelizar? Evangeliza. Quer ir para evento? Vai para evento. Quer ir lá para o Caça ao Tesouro que a gente teve? Vai. Tranquilo. Tranquilo. O diabo não precisa que você saia da igreja. Não. Ele só precisa que aí dentro de você tenha um espacinho para ele. Porque ele está aqui assistindo. Né? Ele não perde uma reunião. Não. Pensa uma pessoa fiel. E eu estava até pensando uns dias atrás que o diabo ele não poupa ninguém. Não. Eu estava assistindo, o bispo passou na reunião aqui um vídeo que ele falando da vida eterna e da vida aqui nessa terra. E ele mostrou a vida nessa terra é como um grão de areia. Mas a vida com Deus, ele mostrou um deserto. Cheio de areia. E na hora, na minha cabeça, veio um pensamento assim, será mesmo? Aí eu, oxi, de onde que veio isso? Pois é. É claro que tem, é claro que tem muito mais. Então, assim, naquele momento, se eu tivesse distraída, eu poderia ter alimentado aquele pensamento. Mas eu sei que aquele pensamento não veio de mim. Aquele pensamento veio do diabo para quê? Para colocar dúvida. Então, o diabo não vem assim, não, com ela eu não mexo, não. Ela é esposa de pastor, não vou mexer com ela, não. E ele tá de olho na gente. E aí, depois eu fiquei pensando, o diabo sujo, né? Porque, do nada, você tá ali assistindo o vídeo forte e, de repente, vem uma sementinha. Mas, se a gente deixa espaço para aquela sementinha crescer, já era, você perde tudo. É a voz do diabo, né? E é só o que ele precisa. É a voz do diabo. Qual a voz que você tem ouvido? A voz de Deus ou a voz do diabo? Porque ele veio bem sutil, né? Foi muito Numa hora sutil. que a gente está ali, quando a gente está assistindo o vídeo aqui no santuário, tá tudo apagado, a gente está ali. Claro que ele não vai ficar quieto. Ele vai falar, peraí que o povo agora está prestando atenção. Não, eles têm que prestar atenção. O que ele mais quer é que a gente não preste atenção. E, gente, eu tomei um susto, porque eu sabia que não vinha de mim, muito bem de Deus. E aí veio aquele pensamento, tá amarrado. Tá amarrado, diabo. Então vem aquela briga, né? Vem aquela briga, porque você não vai aceitar aquele pensamento. Não, é o diabo que tá pensando. Não, tá amarrado, diabo. Eu não aceito esse pensamento em mim. E eu fiquei pensando, se veio na minha cabeça, quanto mais na cabeça do povo que estava ali. Quanto mais na sua cabeça, adolescente, que você tá aqui com a gente um pouquinho, depois vai para sua casa, você vai para a escola, tem sua vida. Então você tá aqui, não, eu tô firme, eu tô forte lá na igreja. Será? Porque vem esse pensamento para todo mundo, você viu? Mas esposa de pastor. Quer dizer, a gente não está imune aos pensamentos do diabo. Ele vem, ele joga a setinha dele. A gente não está imune. Tem essa blindagem. A nossa blindagem é o Espírito Santo. Tanto que na mesma hora você rebateu. Tá amarrado. Sim. Né? Mas se você tivesse distraída, tivesse com um pensamento lá no shopping, na compra que você tem que fazer, ou preocupada, a gente vai fazer o estudo bíblico na sexta-feira, a gente vai pregar. Olha, o diabo, pronto. Já era. Porque você pode até estar preocupado com as coisas da igreja, de Deus. Mas você não está ali na hora, prestando atenção, tudo que o diabo quer é uma brecha. Porque você não se alimenta, né? Exatamente. Porque a gente se alimenta pela palavra de Deus. Então, se eu estou distraída naquele momento, então eu não recebo aquilo alimento que você necessário. falou da última vez. O adolescente pode até estar distraído com as obras que ele faz. Mas não está ali na palavra de Deus. Né? Obra não salva ninguém. Obra não vai me levar para o céu, para o reino de Deus. Não, que Deus não vai salvar a gente pelo nosso título, né? Pelo que a gente fez. Deixa eu pegar aqui o livro das suas obras. Não. É o livro da vida. Tá lá. Ou ele tá ou ele não tá. Por que é o livro da vida? Você deu sua vida? Ou você não deu? Se você tem o livro da vida, que tem um outro livro, né? Que tem o da morte. Tem o da morte. Exato. Olha o próximo versículo, eu li agora e falei, gente, o que tem a ver? Mas tem tudo a ver, tá? Melhor o que tarda em irar-se do que o poderoso. O que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Porque às vezes o adolescente fala assim, eu sei me controlar. Não, na hora certa eu vou conseguir mudar. Você não me conhece. Será que consegue mesmo? Na hora H? Ou pensa assim, não, Jesus não voltou. Na hora que ele voltar, eu me arrependo. O ladrão na cruz, ele teve tempo, né? Na mesma hora que ele falou, Senhor, lembra-te de mim, Jesus falou o quê? Hoje mesmo estará no paraíso. Mas é para todos? Não.
Foi alguma outra vez falado isso na Bíblia? Teve algum outro exemplo? Não. Só teve aquele exemplo. Muito forte. Só teve aquele exemplo. Então, não tem tempo a perder. A hora é agora. Ou a gente se arrepende e fala, não, é agora que eu vou me entregar de fato, de verdade, ou eu vou ficar esperando, pensando que vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Jesus volta e você fica. E aí, não tem mais volta. Não tem o purgatório. Não adianta rezar em missa aqui para você, acender vela. Fitinha. Nada disso. Não tem esse negócio de purgatório. Tira esse negócio da sua cabeça. Tenha lá a sala de espera. Não tem, gente. É 2 lugares só. Você morreu, ou a sua alma vai para o inferno, os demônios vêm te buscar, ou os anjos vêm te buscar. Sabe a passagem do rico e Lázaro? Né? Tava lá, o rico, né? Ele era, gente, detalhe, o rico, ele era filho de Abraão. Olha só. Ele era filho de Abraão, gente. Quer dizer, ele era judeu também, ele era do povo escolhido. Foi pro inferno. Nem nome ele tem. Não. Nem nome ele tem. E o outro lá, mendigo, quer dizer, isso não quer... Já vê aí, então não é o pobre vai pro céu, não é isso. Mas ele estava lá, ele estava na dependência de Deus. É porque você diz assim, mas o pobre, tadinho do pobre. Mas se você olha para o pobre, ele é o que mais tem motivo para não gostar de Deus. Porque pra ele diz assim, Deus, né? Porque ele morreu pobre, cheio de chagas, ou seja, cheio de doença. Então ele poderia ter dito, se Deus existisse, eu não estaria nessa situação. Se Deus existisse, eu não estaria doente. Se Deus existisse, eu não estaria pobre. Eu não estaria aqui. Mas ele não fazia isso. Muito pelo contrário. E o rico, que tinha todo o direito de glorificar a Deus, né? Porque ele tinha tudo. Não, ele não se gloriava em Deus. Muito pelo contrário, ele se apegava à riqueza dele. Acabou indo para o inferno. Então, adolescente, abre os olhos. Ainda tem tempo. A gente não sabe se Jesus vai voltar daqui 1 segundo, daqui 1 minuto, esse ano. A gente só sabe que está voltando. A gente só sabe que ele está voltando, que a porta está fechando, como a gente já falou várias vezes. Procura o nascimento com Deus, esse novo nascimento de Deus. Procura ser filho de Deus. Acho que você já entendeu que não tem mais esse negócio de todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Quem te falou, mentiu para você. Tá? Só para dizer. Quem te falou que todos são filhos de Deus, a religião, não é verdade. Nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus é aquele que reconhece Deus como pai. E você tem reconhecido Deus como pai? Porque o pai manda e eu obedeço. O filho obedece o pai. Se o pai está mandando e eu não estou obedecendo, eu não sou filha dele. Exatamente. Simples assim. Então, se você ainda não... Você entendeu agora... caiu a ficha, eu entendi. Ainda dá tempo. Vem amanhã, quarta-feira, né? Vem buscar Deus, vai na igreja, faz uma coisa... Nem espera, não vai na igreja não, faz uma oração agora. Dobra o joelho, vai falar com Deus, vai buscar Deus, sabe? Não espera não, porque Jesus pode voltar para você agora. E aí? Para onde vai a sua alma? Você tem que parar e pensar todo dia, para onde vai a minha alma se eu morresse agora? Será que eu estou salvo? Meu nome está no livro da vida? Exatamente. Ou está no outro livro? Será que Jesus vai ser meu advogado? Ou ele nem vai lembrar que eu existo? Corre o risco. Triste, né? Muito triste, mas é a realidade. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui hoje. Semana que vem... A gente vai começar lá na página 54. Crentes endemoniados. Meu Deus! Que isso, tem crente endemoniado? Tem. Tem. E a gente vai falar sobre isso na próxima semana, tá bom? Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.